Fala, meu querido, chegamos com mais uma questão de termometria, dessa vez agora da Universidade Federal de Pernambuco, e ela nos dá aquela questão clássica sobre duas temperaturas, duas escalas de temperatura, né, X e C, Celsius no caso, e ele pede para que a gente encontre aí uma relação entre elas, e essa questão que a gente vai estudar agora, ela sempre aparece em algumas das provas de ensino médio aí, que você que está no segundo ano possivelmente, você sempre vai encontrar esses tipos de questões quando o tema é termometria que cai na prova. Então vamos fazer? Então ela fala o seguinte, antes disso, né, se você não está inscrito ainda no canal, nos ajude se inscrevendo e também dê um like nesse vídeo se ele te ajudar. Então o gráfico a seguir representa a relação entre a temperatura na escala Celsius e a temperatura numa escala termométrica X. Ele quer a temperatura de fusão do gelo. Ó. Isso aqui é importante, que a gente quer saber. Na escala X, primeira coisa que você precisa aqui saber é que a temperatura de fusão do gelo na escala Celsius ela vai ser de 0 graus Celsius. Isso é importante. Isso aqui é a temperatura de fusão do gelo quando o gelo vira água. Mas isso é uma informação que normalmente o aluno carrega com ele desde muito cedo, né? E essa temperatura aqui, vou colocar na escala, né? Talvez vai parecer que é numa escala F, né? E sim na escala C é a temperatura de fusão a 0 graus Celsius. Tá bom. A partir disso, o que a gente faz para resolver e encontrar a escala, né? A gente tem que pegar dois pontos fixos aqui e montar a nossa escalinha, sem problemas. Vamos resolver isso aqui. Então, o primeiro ponto que a gente pega é pegar as duas escalas, essa é a primeira escala aqui, e a segunda escala está aqui. Pronto, vou fazer uma do ladinho da outra, para que possa fazer como o padrão que a gente sempre tem resolvido esses tipos de exercício. Primeiro, a gente marcou aqui que na escala Celsius, aqui é de 10, então aqui é 20, né? Então não está dado para você, mas eu sei que quando aqui eu tenho 20 graus Celsius, eu tenho uma temperatura equivalente a 30 graus X. Vamos marcar isso, ó. Quando eu tenho 20 graus Celsius, 30 graus X. E aqui, quando eu tenho 70 graus Celsius, eu tenho aqui 80 graus X. Boa. Então, essas são as duas escalas que a gente tem, é θC aqui, e aqui é θX. Maravilha. Então, para a gente montar a nossa escala, o que a gente tem que fazer? A relação, e aí a gente só sempre faz o do meio menos o de baixo, dividido pelo de cima menos o de baixo. O do meio menos o de baixo, dividido pelo de cima menos o de baixo. Quando a gente faz isso, a gente monta, que é o θC menos 20, dividido aqui pelo que a gente tem, ó, que é o 70 menos 20. Maravilha. Então, 70 menos 20, que é o valor da variação da temperatura. Isso vai ser igual ao θx menos aqui, menos 30, né? Sobre a variação de temperatura. Sempre o do meio menos o de baixo, dividido pelo de cima menos o de baixo. Fechou. Quando a gente faz isso, olha o que a gente tem. θc menos 20, que aqui em cima não dá para fazer nada, dividido aqui por 70 menos 20, isso dá 50. Tá. Aqui do outro lado, θx menos 30, dividido também por 50, que é 80 menos 30. E uma coisa muito boa que a gente pode enxergar aqui é que dá para a gente simplificar esse 50 com esse 50. Tem dos dois lados o denominador, né? E aí facilmente a gente consegue encontrar uma relação entre Celsius, que é θc menos 20, e o x, que é θx menos 30. Como aqui simplificou, né? Nem precisamos fazer. Com essa relação, basta a gente substituir a temperatura de 0 graus Celsius, que é a temperatura de fusão da água, né? Então basta a gente substituir esse valor aqui. E com esse valor substituído, colocando 0 aqui, né? 0 menos 20 é igual a θx menos 30. Deixa eu arrumar aqui, θx menos 30. Para a gente isolar, basta a gente passar ele para cá. Isso vai ser 30 menos 20. Ele era negativo, virou positivo, né? Isso é igual a θx. Portanto, nós descobrimos aqui, vamos fazer um tracinho aqui, que a temperatura de fusão da água, né, 0 graus Celsius, é equivalente nessa escala a uma temperatura de 10 graus Celsius. Pronto. Então, aí o que a gente estava procurando, né, procurando nesse sistema,
era a temperatura equivalente a 0 graus Celsius, e esse 0 graus Celsius, eu coloquei aqui 10 graus Celsius, né? Vamos corrigir isso aqui. É 10 graus X, né? A gente está falando da escala X, então a gente tem que colocar aqui que são 10 graus X. Perfeito. Aí sim, aí está correto. Então, o seu 0 graus Celsius é equivalente a 10 graus X aqui nesse sistema, né? Então, nessa montagem que a gente poderia fazer, caso você quisesse ainda, era possível até fazer um gráfico aqui. É claro que isso talvez seria um pouquinho mais difícil de enxergar. Você poderia encontrar uma equação de primeiro grau, uma reta crescente aqui, né? Encontrar o coeficiente angular, o coeficiente linear, que você encontraria que quando a temperatura em Celsius é 0, a temperatura X vale 10. Então, é uma possibilidade que você poderia ter aqui para resolver. Mas acho que o modelo mais clássico da gente resolver é fazendo as duas escalas e substituindo o valor na escala Celsius por 0, que é a temperatura de fusão, e encontrando sua temperatura na escala X. Tá bom? Então, se esse exercício te ajudou, dê um like aqui, deixa o seu like aqui. E também inscreva-se no canal, se não, deixe os comentários se ficou alguma dúvida, a gente está aqui para resolver para vocês. Então, mais uma questão aí sobre termometria, agora da Universidade Federal do Pernambuco.